com o Nuno Rogério e José Milhazes. Muito boa noite a ambos, bem-vindos mais uma vez. Eu começaria por ti, José Milhazes, porque gostaria de perceber até que ponto é que algo está genuína ou estrategicamente a mudar na condenação da Rússia pela invasão na Ucrânia, e não apenas no âmbito da ONU. Repara uma coisa, efetivamente, nós temos que ver que a última votação do dia 26 na Assembleia Geral da ONU, eu penso que vai ser histórica, vai entrar na história da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e pode ser até um momento que vá contribuir para a solução do conflito. Porque a China condenou a invasão pela primeira vez, sim. E muito claramente. E não só a China. A Índia, o Brasil, a Turquia, ou seja, os chamados países amigos. Dos famosos BRICS, só a África do Sul é que se absteve. Além disso, é também de salientar que a Arménia e o Cazaquistão, ou seja, antigas repúblicas soviéticas, também condenaram a Rússia. E isto é muito importante. É também importante salientar que o número de apoiantes que a Rússia tem é cada vez menor. Agora, por exemplo, se em abril eram 7, hoje são 5, e nós imaginaremos quais: Bielorrússia, Coreia do Norte, Nicarágua, Síria e, claro, a própria Rússia. A favor da resolução votaram 122 países. E há uma coisa interessante. As abstenções desceram de 32 países para 18. Ou seja, isto é um sinal claro da comunidade internacional em relação ao conflito. E a mim parece-me que esta votação aponta para a criação de algum grupo internacional, de um conjunto internacional de países, tentarem buscar uma solução para este conflito de forma mais sólida, visto que, no fim de contas, este conflito já decorre há mais de um ano e há cada vez mais pessoas no mundo e dirigentes cansados e preocupados com isto. Isso reflete-se neste maior isolamento. Nuno, é sobre este tema que queres também começar por falar. Sim. Primeira consideração, a Rússia, e esse para mim é a grande derrota de Vladimir Putin ao fim de mais de um ano de guerra, transformou um Estado, que era um Estado que tinha resistências internacionais, mas que era uma grande potência, transformou num Estado pária. Sim. Um Estado que é tratado como uma espécie de doente internacional em relação ao qual tem que haver uma espécie de um cordão sanitário. Isso para mim é o grande drama político da Rússia, que a Rússia ainda não percebeu que se abateu sobre ela. Eu passo por cima do quadro que já aqui foi mostrado e ia ao texto da resolução, àquele que eu acho importante, para saber exatamente o que é que a China verdadeiramente apoiou. Apoiou coisas terríveis para a Rússia. Primeiro, como está aqui, condena a agressão da Federação da Rússia contra a Ucrânia e anteriormente contra a Geórgia. Isto foi aprovado pela China. Segundo, reforça a ideia de que, para a China, a legalidade internacional tem que passar pela soberania, integridade territorial e independência política de qualquer Estado. E, por fim, mais grave ainda, apoia a ideia de que é preciso indemnizar as vítimas, ressarcir as vítimas e levar perante a justiça os responsáveis das violações do direito internacional. Ou seja, a China, aprovando esta resolução, está a aprovar a criação de um tribunal internacional que possa julgar os crimes de guerra da Rússia. Você falava ser genuinamente estrategicamente. Acho que é um facto político maior, que não pode ser escondido. Acho que é a consequência evidente do encontro entre Xi Jinping e Volodymyr Zelensky. É evidente que não foi um encontro presencial, mas foi um encontro pelo telefone que tentámos aqui explicar com bastante detalhe. E, como vemos, não foi meramente uma questão de retórica. Xi Jinping disse a Volodymyr Zelensky que estava ao lado da Ucrânia na luta contra a ilegalidade internacional e foi isso que mostrou. Repara, estava há bocadinho aqui a discutir isso com os Zé Milhazes. As grandes cadeias de comunicação russas, a RIA Novosti, a TASS, nenhuma delas falou disto. Porque é demasiado embaraçoso. O que é que a Rússia vai dizer?
vai dizer, fomos traídos pelos chineses, malditos chineses, não sabem o que é que estavam aqui com o nosso presidente a falar tão bem. Exatamente. Portanto, nós temos andado aqui há muito tempo a explicar que a posição da China no meio deste conflito é uma posição complicada, ambígua, mas não pode ser descartada. A China tem os seus próprios interesses. Dentro dos seus próprios interesses, não está de todo o apoiar a Rússia nesta agressão. Se bem que ainda na terça-feira o José Milhazes dizia que a China não tinha condições para mediar este conflito. Agora, com este avanço... Com este avanço, achas que está a criar essas condições? Ainda é cedo, porque nós temos que ver que tipo de organismo se poderá formar para apresentar uma solução para o conflito. E quem é que o vai constituir e sob a égide de quem? Eu até diria mais, se calhar hoje a China é capaz de ser mais reconhecida pela Ucrânia do que pela Rússia. Por exemplo? Quer dizer, porque o mediador tem que ser aceito pelas partes. Pois. Certo. Portanto, se calhar hoje, depois disto, a Rússia estará mais com o pé atrás do que a Ucrânia. Os bloggers ultrapatriotas russos estão furiosos e acusam a China de ter dado uma facada nas costas da Rússia. E é claramente uma facada do ponto de vista dos interesses de Vladimir Putin. E um grande embaraço político também. Ora bem, com a guerra longe do fim, a Ucrânia claramente decidiu-se também pelo ataque a território russo. O bombardamento ainda ocorrido ontem em Briansk, que mesmo não tendo sido reivindicado, é apenas um de vários episódios, José Milhazes, que de alguma forma revelam um aumento do movimento da guerrilha ucraniana em solo russo. Claro, nota-se, o que se nota é que são cada vez mais o número de atentados, eu não diria terroristas porque estamos numa guerra, eu diria ações militares ou de guerrilheiros ucranianos ou de guerrilheiros da oposição russa, porque alguns dos que são apanhados pela polícia são cidadãos russos. E, efetivamente, é um movimento que se está a alargar. Por exemplo, desde o início da guerra, já descarrilharam na Rússia 63 comboios de carga. Ou seja, isto é um número muito grande. Depois, também a geografia. Foi importante assinalar que, de madrugada, na madrugada passada, nos arredores de São Petersburgo, foram colocadas 3 bombas em 3 postes de alta tensão, rebentou uma, que derrubou as outras 2, não rebentaram, e depois há outra coisa, aí a quantidade de drones que voam perto, muito perto, de Moscou e de São Petersburgo, que está a deixar o pessoal todo... Causa impacto na população. Exato. Repara uma coisa, quando as pessoas à noite telefonam para a polícia a dizer que estão a ver drones, e a polícia vem e diz, não, aquilo não são drones, são estrelas. Quer dizer, isto aqui está a ter, penso eu, um efeito psicológico bastante grande nos russos. Nos russos. Ora bem, Nuno, vamos então olhar com mais atenção para os objetivos, os bombardeamentos e sabotagens dos últimos 3 dias, de um lado e também do outro. O mais relevante parece-me ser o que está a acontecer na Crimeia. Aliás, na altura em que estamos a falar, acabou agora o alarme antidrone em Sebastopol, porque hoje, há poucas horas, houve outra vez drones a atacar em Sebastopol. Eu estive a ver um vídeo em que se vê realmente 2 explosões, não se percebe o que é. Agora, esta aqui, falámos disso ontem na SIC Notícias no leste-oeste, é catastrófica. Quer dizer, isto é apenas o maior depósito de combustível da Crimeia, em Sebastopol, na chamada Baía dos Cossacos, que tem cerca de 25 reservatórios de combustível, sobretudo usado pela frota russa do Mar Negro, e que explodiu pelo ataque de 2 drones. 2 drones, cada um deles custa $15.000. Os Mujin 5, por acaso, de origem chinesa. Quer dizer, a defesa aérea russa conseguiu abater 4, mas os 2 que passaram tiveram este efeito terrível e é um desastre. Depois também o facto disto se ter dado no dia 29. Porquê no dia 29? No dia 29, isto é um pedaço de história, em 1918, depois, enfim, do começo da convulsão que marcava o fim do Império Russo, nós tivemos o içar das primeiras bandeiras navais ucranianas em navios da frota do Mar Negro, como um bocado o sinal de que a Ucrânia finalmente podia dar um grito de liberdade e, se calhar, transformar-se numa república independente. É evidente que o sonho de liberdade da Ucrânia
foi rapidamente esmagado, mas o dia 29 continua a ser celebrado pela Marinha Ucraniana como o dia do nascimento de uma Marinha ucraniana. E não é por acaso que os ataques se deram nesse dia. Isto é um desenho, já agora, do Leonid Perfetsky. Explosões também, ninguém sabe muito bem, provocados por que meios, em Perm, e Perm é muito longe no território russo. Nós estamos a falar de uma cidade ao pé dos Urais, no Volga, uma cidade que tinha esta fábrica que fabrica mísseis e sensores para a aviação e para outros equipamentos militares russos. Partiu também em fumo. Depois um ataque a Melitopol. Melitopol, como tu sabes, é a capital, entre aspas, russa da parte ocupada de Zaporíjia, um ataque a um quartel militar russo, aparentemente com o sistema HIMARS, nosso conhecido, e depois, do outro lado, um ataque que me parece ter sido devastador, e os ucranianos têm que reconhecer que foi devastador, a Pavlograd. Demos os ucranianos, conta disso hoje já. sim, mas só que os ucranianos só têm falado no ataque à parte civil, mas isto aqui é um ataque militar, a uma parte militar, porque temos aqui a explosão catastrófica de vários depósitos de munições. Os ucranianos dizem que isto se passou num instituto químico enorme que tem ainda mísseis da Guerra Fria, mísseis intercontinentais SS-24. Já não têm, obviamente, as ogivas nucleares, mas ainda estão carregados de combustível. E, portanto, é possível que esta explosão em cadeia tenha provocado os estragos que depois vieram a ser observados. Há pouca reportagem, precisamente. Pronto. Mas temos aqui, os ucranianos não quiseram que isto fosse muito mostrado, mas realmente a Rússia conseguiu destruir algo, não sabemos o que é, pode ser os SS-24, pode ser outra coisa qualquer. Agora, há aqui uma coisa que nós podemos perguntar: qual é o objetivo destes ataques? Muito simplesmente, primeiro, tentar que o inimigo dispare mísseis antiaéreos e que esgote a sua capacidade de defesa antiaérea. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, obviamente, destruir os sistemas logísticos. Do ponto de vista ucraniano, tentar destruir os paióis de munições e os depósitos de combustível russo. Do ponto de vista russo, tentar destruir aquilo que eles veem que são o amontoar de carros de combate e de blindados ucranianos e os vários em ação. Descarrilamentos de que falava há pouco o José Milhazes? Também tem a ver com a destruição do sistema logístico, obviamente. Se um comboio tem 20 carruagens e transporta combustível, 6 delas explodem e descarrilam, obviamente que eu estou a atrasar o esforço do inimigo, sem dúvida. Muito bem. Agora, José Milhazes, mais um exemplo da militarização da sociedade russa e com crianças. Sim, mas eu antes, se me permites, ia falar, tinha aqui um vídeo sobre a falsificação da propaganda russa, porque eu acho que é gritante. Sim, eu peço desculpa, sim. Eu acho que é gritante, que é o seguinte: a televisão russa está a apresentar estas imagens como se tratasse de um bombardeamento bárbaro contra o Donbass ocupado pela Rússia. Ora, isto é mentira. Nós estamos a ver as mesmas imagens, em baixo, que foram feitas em Uman, onde a Rússia destruiu um prédio residencial e onde morreram pelo menos 25 pessoas, entre eles 4 ou 5 crianças. Nós, a seguir, poderemos ver, isto são as imagens da destruição feita pela televisão, mas pela explosão de mísseis russos, e a seguir poderemos ver, digamos, o funeral de algumas das vítimas, nomeadamente das crianças que morreram em mais este ataque, que é, sem dúvida, irá ser, sem dúvida, um crime de guerra a julgar pela humanidade através dos seus tribunais. Fala-me então da militarização da sociedade com meninos e meninas. O que nós estamos a ver é um pouco aquilo que acontecia na União Soviética, mas em doses cavalares, como eu diria, que é começar a militarizar a sociedade de cima a baixo. E o mais ridículo, por exemplo, é que esta manifestação que vou mostrar aqui ocorreu numa cidade onde recentemente um avião militar russo foi chocar contra uma residencial russa. E então o presidente da Câmara decidiu distribuir fardas dos vários ramos das Forças Armadas
pelas criancinhas e aqui estamos a ver com as professoras ou as educadoras e marcharem neste desfile militar, tendo como espectadores os pais das próprias crianças. Digamos que isto aqui é um pouco de pequenino se torce de pepino. Eu aqui diria que de pequeninho se começa a preparar a carne para os canhões, para futuras guerras. E aqui estão eles, num dia que para eles é quase uma espécie de mini carnaval, mas que obviamente tem um sentido político muito educadoras muito de forte. infâmia. Exato. Educadoras da infâmia. Bom, a grande questão, afinal já começou ou não começou Aquilo que nós a famosa contra-ofensiva ucraniana? É que o presidente Zelensky, numa homenagem aos guardas da fronteira, Nuno, já disse que as grandes batalhas estão a chegar. Nós sabemos que neste momento já há formas de contra-ofensiva ucraniana num sítio em que ninguém esperava, que é o próprio Donbass. Toda a gente estava à espera em Zaporizhia, Kherson, Crimeia. Mas a verdade é que neste momento está a acontecer é que os ucranianos que estavam, como sabes, cercados em zonas como Bakhmut, tinham perdido Soledar, tinham Kramatorsk e Sloviansk ameaçadas, estão neste momento a fazer contra-ofensivas nessa zona. Este é o exemplo que me parece mais claro, que é o exemplo de Bakhmut. Bakhmut tens ali a vermelho as setas dos ataques russos, portanto, tentativa de tomar o que resta desta cidade totalmente devastada, destruída, e depois em cima, com aquele ponto de interrogação azul e duas setas azuis, a possibilidade de os ucranianos estarem neste momento a mover-se naquela região do norte, voltarem a Soledar, como sabes, foi destruída, nós falámos disso muito, e, no fundo, tentarem fazer uma espécie de um ataque na retaguarda das forças russas que procuram tomar Bakhmut. Isto é o que neste momento está a ser discutido no Estado-Maior russo, saber se isto significa realmente essa tal contra-ofensiva num sítio inesperado ou se, pelo contrário, é uma distração. Em Avdiivka também, que é uma das zonas da linha da frente, temos aqui provas de movimentos ofensivos dos ucranianos. Isto é uma unidade ucraniana de infantaria mecanizada que, portanto, com blindados e com infantaria a pé, que ataca, não sei se podemos ver esse vídeo. Que ataca trincheiras russas, conseguindo tomá-las muito rapidamente. Nós tínhamos falado aqui há um tempo, não sei se foi contigo ou com o Rodrigo, foi contigo, com os obstáculos que se punham à progressão, uma delas são as trincheiras, vê a velocidade com que os ucranianos ultrapassam as trincheiras, quer através de forças de infantaria que nos aparecem aqui a vistoriar as trincheiras, e depois também blindados, de onde sai a infantaria. Os blindados, entretanto, protegem a infantaria com tiros de canhão automático. Mas, portanto, só para te mostrar que esta é mais uma prova de que está a haver realmente, chamas-lhe micro-ofensivas, muito bem, mas são ofensivas realmente no Donbass e que ninguém estava à espera. O mesmo, por exemplo, para a aviação ucraniana, que começou a entrar em ação nas últimas 72 horas. Isto é uma imagem que para mim é espetacular. Isto é perto de Donetsk. Repara o estado desta autoestrada num país em guerra. Isto é um Mi-35, portanto um helicóptero Hind de ataque ao solo. Este, por acaso, fornecido pela República Checa aos ucranianos, está a voar muito baixo e parte para a frente de combate. Ainda temos que salientar que tudo isto não nos pode levar a crer que há uma hora determinada para a tomada do chá bélico, não. Sim. Mas que vamos ter surpresas destas todos os dias, não tenho grandes dúvidas. De avanços, pelo menos, das tropas ucranianas. José Milhazes, tu falaste ainda há pouco tempo da personagem, eu penso que foi na semana passada, daquela personagem que tinha tido um avô nos campos de concentração durante vários anos, mas continuava a ser um acérrimo defensor do regime russo. E a senhora agora veio falar para, no fundo, resgatar os americanos daquela miséria moral em que vivem e para lhes ensinar a viver na forma tradicional, naquela que consideram a correta. Olha, eu quero desde já prevenir que a cara do senhor no vídeo leva a acreditar que ele já tenha bebido combustível em demasia. Vocês reparem para a cor da cara e o discurso, como ele faz o discurso. Mas é interessante que ele finalmente encontrou a fórmula para digamos, modernização da Rússia, que é importar americanos que estão descontentes com o regime depravado que existe atualmente nos Estados Unidos
americanos que defendam os valores tradicionais e que normalmente são pessoas abastadas para virem para a Rússia trabalhar. E assim dariam um grande contributo para o desenvolvimento deste país. Os outros comentadores ficaram todos um bocado... Mas eu estou a tentar conter riso. Claro, e depois este aqui, o pivô diz, mas se calhar o melhor é a gente pensar no regresso dos russos que estão no estrangeiro, não é trazer para cá os americanos. Mas o homem diz, trazendo os americanos, resolve-se o problema. Ou seja, isto faz lembrar o início da história da Rússia, quando todas as tribos eslavas andavam todas à pancada entre elas, decidiram chamar um chefe viking do norte da Europa para os governar. Parece que é isto que está a acontecer. Por exemplo, eles podiam chamar o Trump. O Trump, se calhar, até iria de boa vontade. Deve já estar preparado. Está a preparar-se para ir para lá para recuperar os valores tradicionais. Eu não levaria tanto a sério isto, embora isto seja um sinal do psiquismo, do estado psíquico, em algumas camadas da elite do escolo russo. Mas isto é mais próximo do voando sobre um ninho de cucos do que propriamente um grande pensamento estratégico. Ou sobre uma garrafa de vodka. Bom, neste momento a Ucrânia, estavas há pouco a falar da situação no terreno, tanto dos ataques, dos avanços. Os meios que a Ucrânia tem neste momento, quais são? São suficientes para esses avanços necessários? São suficientes, nunca serão suficientes, obviamente, para tudo aquilo que a Ucrânia quer, mas nós podemos falar aqui, essencialmente, de uma guerra onde temos que distinguir amigos e inimigos. Realmente a Ucrânia tem amigos e tem inimigos e que têm que ser identificados. Entre os amigos, obviamente, estão aqueles que lhes vão trazer os tais equipamentos que estavas a falar. A grande incógnita neste momento é o de saber se isto, que começou hoje a ser alvo dos mentideiros, se é verdade ou não. Se for verdade, este é o míssil Storm Shadow, ou Scalp, é um míssil de longo alcance, um míssil de cruzeiro de longo alcance, que seria fornecido aos ucranianos pelo Reino Unido. É um míssil que pode adaptar-se a alguns dos aviões ucranianos e que tem um alcance de quase 400 km. Aliás, o alcance classificado pode ser até mais. Portanto, se os ucranianos tivessem uma peça destas num avião Su-24 ou outro, obviamente que poderiam chegar a sítios onde a Rússia sequer não se poderia defender. Pronto. Se isto é verdade, os amigos britânicos dariam um avanço enorme naquilo que os ucranianos pensam ser a libertação e os seus inimigos dizem ser a escalada. Pronto. Depois, este sistema que acaba de chegar, isto agora já não é uma especulação, acaba de chegar, já está numa cidade ucraniana, não sabemos qual, é o sistema Iris-T SLM, é um sistema de defesa antiaérea de médio alcance, portanto pode atingir alvos até 40 km, o radar que nos aparece ali pode atingir um nível de detecção de 60 km, depois tem 3 plataformas de lançamento, cada uma delas com 8 mísseis, e é o sistema mais moderno do mundo neste momento. A Alemanha, para o ir buscar, teve que anular ou teve que suspender contratos lucrativos com o Egito. E a verdade é que a Ucrânia está a receber isto de um país que antes se dizia que não dava nada à Ucrânia, a Alemanha. E que, no entanto, está a dar o maior número de coisas já de uma geração que a Ucrânia nem sequer suspeitava que pudesse existir. Quanto a amigos e inimigos, deixa-me só mostrar-te aqui 2 figuras que eu selecionei. O Sr. Péter Szijjártó, que é o Ministro dos Estrangeiros da Hungria. Volto aqui a dizer que a Hungria está a fazer um papel perfeitamente, do ponto de vista ucraniano, vergonhoso, porque é um país que já sofreu a opressão daquilo que foi um sistema tirânico e muita gente morreu em Budapeste em 1956 para resistir a isto. E este homem veio agora dizer, mas os ucranianos, mas o que é que eles se queixam? Nós é que estamos a sofrer por causa deles. Nós sempre já fizemos tudo. E, portanto, há muita gente em Kiev que diz, este homem parece mais o Ministro dos Estrangeiros da Rússia, o número 2, do que propriamente o Ministro dos Estrangeiros da Hungria. E depois, uma pessoa que é verdadeiramente um amigo de Kiev, o general Petr Pavel, que agora é o Presidente da República, eleito da República Checa, que escreve aqui, num obus autopropulsado que foi fornecido pelos checos, o seguinte: Rússia, vão para casa antes que seja demasiado tarde. Muito bem. Isso diz tudo. Vamos para os últimos temas. José Milhazes, agora contigo, porque tu trazes sempre histórias incríveis de controlo sobre o que as pessoas dizem ou manifestam, ou até aquilo que possam eventualmente pensar, como já aqui trouxeste, e não há nenhum setor que seja poupado, seja pelos bufos, como tu lhe chamas, seja pelo sistema de autoridades russas. E agora temos uma pasteleira que está em maus lençóis. Em maus lençóis, está em muito maus lençóis, porque ela vendia bolos
perigosos e, Mas digamos, não explodem, ilegais. Não explodem. Não explodem. O que é que ela faz? Nestes bolos, ela, com cruzinhas, escreve a palavra, aquela frase que eu disse uma vez e tu ficaste muito. E que se tornou viral. Exato, que se tornou viral, ou seja, a guerra que vá para aquele sítio. A senhora foi levada para a esquadra e já foi multada 500 euros, o que é muito na Rússia, e sujeita-se a ir para a cadeia se voltar a repetir o crime. Porque não foi só este bolo que ela desenhou. Há outros também, com palavras de ordem anti-guerra, mas, digamos, Что случилось? O que é que aconteceu? E depois, aquilo ainda tem uma coisa muito... que são as cores do arco-íris. Ou seja, aquilo pode ser também considerado homossexual, um bolo LGBT, homossexual. ou pelo menos de esperança pelo fim da guerra. Olha, mas só claro, uma frase. Eu acho que um bolo destes deveria ser hoje oferecido a Putin, porque foi anunciado há muito pouco tempo, isto é muito importante, a Finlândia chegou a acordo com os Estados Unidos para instalar bases militares americanas no território finlandês. Ou seja, o Sr. Putin está mais uma vez digno de anti-parabéns. Nuno, para fechar, uma voz que ecoa literalmente entre os gritos de guerra. Sim, no dia do trabalho, que se celebra o trabalho, que eu acho que é o dia mais digno do ano, para mim, um dos dias mais dignos do ano, temos aqui um trabalhador que é também um cantor e que é um militar. É um cantor ucraniano chamado Danil Klyagin. Ele é um homem com cultura clássica e uma voz cultivada. Ele está na frente, mas decidiu gravar este vídeo, que se chama Molio, por favor. Também pode ser interpretado como imploro. E vamos ouvir um pouco. Ouvir um bocado. І братські могили, даруй нам, Господе, єдність і сили, однакові дні, темно-сірі малюнки. É muito bonito, Nuno. Muito obrigado. A guerra pode esperar. A guerra pode esperar. É muito bonito este momento que nos trouxeste a fechar o Guerra Fria. Nuno Rogério, José Milhazes, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Até à próxima.